Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Bravos Investidores, o canal do investidor da Brava Energia. Vamos que vamos! Semana intensa, né? Semana tensa e intensa. Tensa porque a gente teve a questão da auditoria de Potiguar, tivemos um fato relevante e de alguma forma trouxe um pouco mais de confusão do que de solução, mas eu entendo os limites de que a empresa pode falar ou não. Tivemos hoje, ao fechamento, mais uma pataquada de influenciador falando besteira e tivemos o Trump vociferando, defecando pela boca com relação à China. Enfim. Então entramos esse final de semana com mais dúvidas do que certeza com relação ao mundo. Mas venho aqui começar pelo começo, né? Começamos então pelo nosso tradicional nível de sondas da Baker Hughes, que solta toda sexta-feira por volta das 14 horas, 14h30. E o que a gente viu essa semana? Mais uma semana de queda do nível de sondas de petróleo. Caímos 4, voltamos para 418. Há pouco tempo atrás a gente estava na casa de 420. Demos um suspiro para 422 e voltamos agora para 418. Gás subiu de novo. Por que gás está subindo? Isso é importante, tá? Muito importante. Tanto o Canadá quanto os Estados Unidos estão com projetos grandes de LNG, de petróleo liquefeito, de gás liquefeito natural, tá? Então é normal que tenhamos um volume grande de poços nisso, né, de produção disso, mas no geral não tivemos maiores atividades no setor de petróleo, exceto, muito pelo contrário, uma pequena queda. E é importante pensar o seguinte: uma sonda você não despluga ela do dia para a noite. É muito mais rápido, uma sonda onshore é muito mais rápido do que uma sonda offshore no mar, com certeza. Isso, inclusive, vai ser tópico do que eu vou falar sobre Potiguar. Mas é importante notar que demoram alguns dias para você desplugar, para você desistir, ou simplesmente para você não recomeçar outro, né? Se você começou, geralmente o pessoal termina. Então, quando a gente vê uma queda no preço do petróleo, como a gente observou essa semana, em especial hoje, que o Brent caiu 4 e tantos por cento, WTI mais ainda, é razoável crer que semana que vem e na próxima, a não ser que o mundo mude violentamente, teremos decréscimo dessas sondas, né? E aí eu até botei o questionamento mais cedo. Será que veremos o número de sondas descer de 400 antes do pessoal se tocar que a produção nova não está nesse gás todo? Ou será que a galera vai se enganar mais um pouquinho? Isso achei um ponto importante. Ontem eu tive o vídeo mais visto da história do canal, né? Que, tá até batendo recorde. Agradeço imensamente a atenção de todos. Mas é um vídeo que eu falo que alguém está mentindo, que na verdade que a EIA não é que ela está mentindo, ela trabalha com expectativas, com projeções. E a comissão texana, ela trabalha com dados recebidos, né? E aí um colega
botou no Grok, pediu pro Grok resumir o meu vídeo e fazer uma análise do meu vídeo. E aí o Grok concordou com um monte de coisa, mas ele falou o seguinte: olha, não dá para dizer que tá mentindo, tá? Não dá para dizer que tá mentindo, porque isso é uma estimativa. E historicamente a IA ajusta as estimativas, corrige as estimativas. E aí ela falou, é verdade que no tempo passado atrás ela até reduziu os estoques em tantos milhões de barris, ou tantos mil barris, centenas de milhares. Ok. E também falo o que eu comentei no vídeo, que a comissão texana vai recebendo esses dados e vai compilando. Tanto é que a gente estava trabalhando com o dado de junho, mês 6, tá? Exatamente porque eu entendo que existe esse delay. Mas uma coisa que é muito importante, e isso eu não vou deixar de falar, que existe uma diferença grande, principalmente porque eu não creio que uma empresa que produza 20 a 30 mil barris por dia venha a demorar 6 meses para entregar um documento. Eu entendo que tem um monte de pequenos produtores, um número muito maior do que no Brasil, que podem atrasar nessa documentação, mas não tanto. Não para tapar um buraco de 400 mil barris, tá? E dentro dos meus estudos, minhas projeções e tadinho do Excel, eu ainda sou velho, eu uso o MATLAB, tá? Todas as projeções que eu faço, a produção americana já tá caindo, tá cedendo, mas isso vai ser um número que vai ser revisado em janeiro, tá? Mas, enfim, trabalhamos com o que temos aqui. E aí, voltando aqui para esse relatório das sondas, eu queria mostrar um negócio para vocês que conversa com o meu vídeo de ontem. Olha o lugar que perdeu mais sondas. Ele perdeu 54 sondas em comparação ao ano passado, né? A gente teve uma queda de 18% no número de poços novos. 18% de número de poços novos no lugar que produz 5 milhões de barris de um país que diz que produz 13. Produz quase 6 milhões de barris. Ou seja, tem caroço nesse angu. Tá certo? Coisa tem que fazer sentido. A conta tem que fechar. O fato da conta não fechar, 1 mais 1, não interessa o que o povo gosta de tentar complicar, 1 mais 1 é igual a 2. E aqui 1 mais 1 não está fechando igual a 2 com a IAA e está fechando mais com a comissão texana. Isso posto, tivemos aqui uma queda grande essa semana, uma queda módica essa semana, né, de 4 de óleo mais 2 de gás, ganhamos 2 de gás. O gás, é claro, está sendo produzido pelo caminho do gás liquefeito de petróleo e do gás natural liquefeito, que são dois terminais gigantes, são alguns terminais gigantes que estão sendo produzidos, construídos e expandidos tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Coisas grandes, porque o mundo também precisa de gás, porque o pessoal descobriu que precisa de gás para viver. Basicamente isso. Tá? E com perda de produção da Rússia e tudo mais, a coisa está esquentando. Enfim. E nessa semana, não podemos deixar de falar sobre a queda na nossa Brava. A Brava que caiu 11,56%. Nos últimos 3 dias, ela não caiu, ela despencou. Ela perdeu... eu odeio esse negócio aqui. Ela perdeu 10,4% em 3 dias. E até ontem, o petróleo não estava tão ruim. Mas hoje o petróleo resolveu
Caiu o Brent à vista, fechou com 4,56 de queda. Na semana, uma semana pesada, fechou a 4,55 de queda. Por que caiu? Porque o Trump hoje fechou o dia batendo também na China. Então, quer dizer, muito barulho, muito barulho, muito barulho. O mercado entregou. Trump já estava batendo na China com uma certa velocidade durante o dia e agora no final do dia ele supapou uma sobretaxa, uma tarifa adicional de 100% nas coisas chinesas. E o Trump, sendo Trump, tarifou até coisa que a China não produz. Então, quer dizer. Mas é o tipo de coisa que daqui a pouco ele senta para conversar e. Enfim. Mas por que a Brava caiu tanto? Ah, o petróleo? Sim, também o petróleo, mas principalmente isso aqui. Né? Na quarta-feira, quarta-feira, tivemos os primeiros indícios da publicidade desse evento, né? Da auditoria da ANP e de um burburinho de uma eventual intervenção. E aí, a Brava soltou ontem, dia 9 de outubro, esse comunicado, falando que era uma auditoria e que parte das coisas será parada. Aqui não. Essa produção, parte das unidades foi interrompida para adequação e tudo mais. Tá? Só que isso ficou muito aberto. Muito aberto. Talvez fosse relevante falar nisso aqui coisa a mais. Mas a gente viu de várias casas, Bradesco, XP e tudo mais, e que a empresa conversou com o Southside e explicou que ficaria na casa de 4.000 barris. Tá? Aí, recentemente, poucas horas atrás, aquele nosso influenciador postou que estávamos interditados em Potiguar. O que entendo que isso aqui é, de fato? Isso aqui, tá? São da mesma hora, basicamente. Isso aqui é o pessoal falando que recebeu uma carta da 3R Potiguar, do Pedro Seg, falando que pediu uma prorrogação do Alto Rodrigues, Canto do Amaro, Estreito, Fazendo Pocinho. Mas não são todos esses negócios. Em 90 instalações, tá? Então, a gente está falando de uma interdição não de tudo, mas de 90 coisas. E aí, em anexo, eles falam desse documento aqui. E esse documento tem 1.820 coisas. E a, a briga, digamos aqui, é que eles vão interromper 90 coisas, 90 instalações. Não sei, e aí fico na dúvida, se eventualmente alguns poços, um conjunto de poços possam compreender um conjunto de instalação, digamos assim. Tá? E olhando para isso aqui tudo, foi
na tabela de poços e baixei, que aqui tem todos os poços do Brasil, puxei o de Potiguar e peguei a galera que está parada. E de fato, é a produção de pouco menos o total desses poços, desses 1.820 poços, 1.829 poços, é de um pouco mais de 11 mil barris, grosseiramente metade. Só que, ao que entendi, é só parte dessas instalações, é uma parte desses poços. Tanto é que a empresa vem falando em 4 mil barris. E talvez seja até um pouco menos, mas vamos ver o que vai acontecer. Tá? Então, em resumo, não há uma interdição em Potiguar total para tudo. E eu acho que o camarada quis abrir o berreiro é porque saiu aqui também um negócio falando que não foi atendido. Peregrino ainda está fechado, mais 30 dias. Tem que fazer um novo estudo quantitativo de cobertura de detecção de fogo. Isso aqui pode demorar um pouco. Isso aqui não é só documento. Tem que fazer teste mesmo. Enfim. E ganhou 30 dias aí para responder isso, tá? Eu não sei se essa era a última coisa a responder, mas essa aqui já caiu em exigência. E aí, quando a gente olha para essa lista e olha para o que a empresa está falando, pensar isso aqui foi exagero. Ontem a gente teve um volume bem grande, a gente teve um volume de 21 milhões de papéis, tá? Similares só, volumes similares só aos imediatamente posteriores ao Liberation Day do Trump, ok? Então, o que a gente pode pensar? Alguém desgostoso saiu, beleza? Alguém grande zerou. Porque pelo volume de ações e um não aumento bizarro de aluguéis, a gente já pode entender que alguém grande saiu. Ouvi de um player de mercado famoso e talvez uma família que tinha uma posição, que tem vários fundos que tinham uma posição, estavam zerando. Isso é conversado em grupos e tal, que eu tô, tenha zerado de uma vez. E uma coisa que eu achei muito interessante, deixa eu pegar aqui. Não estava planejando mostrar, mas vou ter que mostrar porque, enfim. Ontem, deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Ok? Ontem, eu não consigo aumentar. Espero que dê para ver. Ontem o BTG passou uma direta no termo de 2,5 milhões de ações. Tá? O que isso significa? Que alguém, pelo BTG, vendeu e alguém comprou. Talvez tenha sido o stop, né? E a saída desse player e o pessoal está falando. E eu acho que pode ter sido. Por quê? A gente tem esse fundo, o Esmeralda, que é um dos fundos dessa família,
e não teve resgate. E tinha 36 milhões de reais em ações. A 17, vamos pensar que foi a 16,50, 2 milhões e meio, 3 euros demais. 2 milhões e meio, a gente está falando no lote desse fundo. Perdi o fundo, cadê o fundo? Aqui. Pode ser um pedaço desse fundo. E eles têm outros, como o Carden, Carben. Juntam um com o outro e temos um volume legal aqui. Se a gente pensar aqui, ó, se eu pensar que o Carbon pode ter zerado esse milhão de Brava e o Esmeralda vendeu o resto. E aí fiquei pensando o seguinte: um cara que já comprou posição recentemente, né? Virou controlador da empresa e tudo mais. Botou um dinheiro a mais nos últimos dias, mas você fala, botou só 8 milhões. Mas não é isso. É porque esse cara tinha um monte de Brava, tinha lançado um pouquinho de Brava, tinha feito um swap de dólar aqui, tinha comprado aqui. Nossa, é um fundo que tem bastante coisinha diferente. E tinha termo. Era isso que eu estava querendo achar. Ele comprou termo. Ele tinha feito alavancagem. Ele alavancou a compra dele em Brava. E eu acho que ele fez isso. Eu acho que foi ele que tomou. Como é que a gente vai saber? Daqui a 3 meses, quando isso liberar, tem que achar esse vídeo, me lembrar disso aqui. É exatamente isso. Ele tinha isso de papel e isso de termo. Então, talvez o próprio controlador, um dos controladores, o grupo do presidente do conselho de administração, tenha tomado essa posição a mais. Certo? Então é isso, gente. Eu achei esse ponto curioso que eu queria comentar com vocês, porque se foi ele, a história de que o pessoal lá não tá querendo comprar, não tá aumentando a posição é mentira, hein? Compradores, os originais, resolveram se coçar na carteira e comprar mais um pouquinho. Gostei do movimento da Brava hoje. Pô, Felipe, mas caiu 3% papel, 2 e blau, 2,99. Sim, 2,99 no after. Caiu quase 2,5, 2 e tanto. É verdade, mas a gente fez isso aqui. Parece sacanagem, mas o papel tentou respirar um pouco no fechamento. Se a gente pegar os pares, é, não teve respiro no fechamento. A REC veio e tentou respirar um pouquinho. Mas achei interessante o movimento. Gostei, curti. Acho que existe um cenário onde semana que vem, talvez segunda-feira, recebamos um fato relevante, tenhamos a emissão de um fato relevante por parte da empresa, explicando essa parada, explicando essa intervenção.
teórica. Teórica não, na prática, mas parcial, quantificando a público a produção das coisas impactadas, explicando um pouco isso. Seria muito saudável para a comunidade acionista da Brava, né? Nós bravos. Então, aqui ficamos e um bom final de semana para vocês. Certo? Nada demais aconteceu, nada novo. É sério, é sério. É mortal? Não. Está sendo tratado com urgência? Sim. Gostaríamos um pouco mais de clareza público, institucionalmente, da empresa? Sim. Talvez a empresa não pudesse, até essa divulgação da ANP, esclarecer. Se vocês olharem, aqui é tudo cheio de chavinha, acesso restrito. Então, fudeu ímpar. Não dá pra ver. Nos outros, a gente consegue até ver uma coisa ou outra. Peguei um que não dá pra ver. Legal. Mas uma coisa ou outra dá pra ver. Nesse não dá. Nesse dá. Então tem coisas que. E esse aqui também não dá. Tem uma cartinha aqui que não diz. Então, talvez não seja culpa da empresa. Talvez tenhamos regras que a empresa tem que seguir para evitar cometer algum erro de comunicação que aí sim entendo eu que seria muito mais danoso para o entendimento da empresa do mercado, da confiança na empresa junto ao mercado. Beleza? Então é isso, gente. Bom final de semana para vocês. Daqui a pouco eu tô indo para casa, que a coluna já tá aqui puxando. Vamos que vamos.